E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? E o conteúdo de hoje foi sugerido por um seguidor aqui do canal que acabou vendo isso na timeline dele e me marcou, tanto eu quanto o Gabriel, né? O GD Gameplaysons aí também, pra falar sobre isso, gravar um conteúdo. E bom, chegou a minha vez. E uma coisa muito importante, tá? Eu não vi ainda o vídeo do GD, eu não faço ideia do que ele falou, até pra não influenciar o que eu vou falar aqui. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá ver também. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda aqui, cara. Foi. Tá? Música de Logan. Tá. Aí pegaram o corpo do Logan e só botaram a cara do Peter. A dor é o preço de ser o Spider-Man. Ah, ele tá legal. Olha. Capaz que não ia ter o Miles sendo enfiado na história, né, cara? O Peter tem um dirigindo carro, cara. Ele mal tinha, acho que não tinha nem carteira pra dirigir motoneta. Como assim? Silver Sable. Tá, o que que o Peter tá fazendo no Canyon? Ali tá legal. Agora vai virar o Xavier. Ah, não, é a Mary Jane. Tá, na verdade, o que que aconteceu aqui? Eles basicamente emularam o trailer de Logan, né? Talvez foi, obviamente foi fazer uma resenha, brincando ali como é que seria nesse universo. Mas, cara, qual o sentido? Deixa eu tirar o som aqui. Tipo, pô, ia ser legal um filme do Peter visitando, né? Tipo, os destroços dos locais dos vilões que ele enfrentou, né? Curiosamente, né? Ele ainda... Ó, tipo, a gente vê que a textura do traje tá bem feitinha. É um outro apartamento, no caso seria, mas isso, né? Na verdade, ali os pés dele tá meio estranho. Parece que ele tá de meião, né? Não é bem uma bota que nem ele usa. Mas, que nem eu falei, a IA não tem como, né, querer super detalhes. Aqui, cara, tá realmente tá parecendo muito melhor feito o traje do que os efeitos especiais feitos por pessoas lá em No Way Home, né? Cara, essa história do que o Peter tá fazendo no meio do... Saiu de Nova York e foi pro Texas, sei lá, pro Arizona. E daí o Miles seguiu ele não sei como, o Peter tá com o traje do Homem-Aranha. Quem ele enfrentou aqui, ou aquilo, não sei. Isso é legal. Isso é legal ver. Sabe, tem algumas coisas que poderia ser, mas tipo isso aqui, ó. Pô, o Peter dirigindo um carro com o Miles, sabe? Tipo, ele não tinha dinheiro nem pra fazer carteira, tenho certeza, tá? A questão de ter a Silver Sable seria legal de ver num filme futuro, mas eu acho que nesse contexto não, né? A questão do Peter com a Mary Jane que tendo filha também, a Mayday seria bem legal, mas aqui eu não sei, tipo, a Mayday... Enfim, né? Eu não sei. O Flint Marko, ó, esse contexto faz sentido, né? Esse assistir novamente não dá pra sair daqui? Tipo, ó, ele parece estar num cais, num porto, alguma coisa, né? Tipo, beleza. É uma coisa mais urbana, mas ali no meio do deserto, não, pra mim não faz sentido, né? Não faria sentido. Essa transição aqui, ó. Tu vê que os prédios, eles não acabam distorcendo. O movimento do corpo do Homem-Aranha tá bem característico também. Mas, cara, o que eu posso falar pra vocês, tá? Sobre aí o futuro que isso pode acabar trazendo pra filmes, tá? Não necessariamente só pra filmes do Homem-Aranha, mas pra filmes no geral. Primeiro ponto, eu queria responder o post no qual foi marcado ali sobre a questão de quanto um filme, mais ou menos um filme, assim, um longa-metragem, né, uma produção disso poderia economizar,
Segundo a Variety, projetos independentes mais sérios, grandes produções, digamos, né, mais longa-metragens, poderiam reduzir orçamentos de milhões de dólares para centenas de milhares de dólares. Mas lembrando, eu não sou digamos, um grande crucificador do uso da IA, até porque ela tem os seus potenciais em cada área onde ela existe. Né? Por exemplo, a IA em alguns procedimentos médicos, né? Às vezes o ser humano acaba deixando passar alguma coisa, a IA pode chamar uma atenção para aquele erro não acontecer, ou até mesmo na área de edição de vídeo, na área de edição de imagens, né? Em algumas coisas que a gente levaria talvez um dia manipulando ali, consertando uma imagem, a IA já faz esse trabalho quase que instantaneamente e ganha muito tempo. Mas imagina se não tem controle dessas produções, e daí do nada vão usar um nome ou uma produção que vão colocar, por exemplo, a Múmia, do filme da Múmia lá, de 1998, 97, sei lá, duelando contra o Yugi. Ah, mas isso provavelmente ficaria tosco, não faria sentido, visualmente ia dar alguns bugs, a gente ia ver que tá muito errado e não ia acreditar no que tá acontecendo, né? Mas, cara, dá só uma ligada nesse tipo de vídeo que apareceu no meu Instagram esses dias. O que a gente pilota? Cara, isso é muito bizarro, né? No mínimo, é muito bizarro. E outra coisa que a gente tem que ficar atento, cara, não necessariamente só nos filmes, mas a questão, né, que a gente fala da presença de um ator de verdade dando vida a um personagem que estudou, se dedicou, né, tenta trazer um realismo pro que ele tá fazendo. Eu acabei vendo também uma outra notícia que também é bem recente, que envolve o Mark Zuckerberg, com algum detalhe que eu vou botar agora aqui na tela e vou falar sobre, que é o seguinte, tá? Antes de passar para essa tela, teve uma vez um movimento que talvez vocês já devem ter visto, de dubladores falando não a IA. Porque o que acontece? Em determinado momento, acho que foi do ano passado ou retrasado, tinham pessoas pegando vozes de dubladores que já tinham falecido, remasterizaram, treinaram a IA para aquilo e ela conseguiu fazer com maestria uma dublagem, né? Eu acho que foi do dublador do Scooby-Doo, se eu não me engano, ou foi o do dublador do Wolverine, que agora me fugiram os nomes, mas eu acho que foi feito isso. E, cara, pra mim isso é um desrespeito absurdo. Beleza que tu gosta do personagem, quer manter ele vivo, mas tem que entender que o dublador, o trabalho dele encerrou, cara, respeita, não leva ele simplesmente como um produto que tu pode continuar, né, fazer com que ele continue rodando, né, respeita o legado que é construído. E parece que isso tá começando a ficar em falta quando isso acontece, sabe? Novamente, não é de forma geral, né? Qualquer IA seja isso. Mas algumas IAs vêm de forma sutil e acabam sendo algo até desrespeitoso, como eu falei, e até assustador, causando ansiedade e um medo, né? Pelo menos para mim. E a questão do medo, eu digo especificamente dessa notícia aí do Mark Zuckerberg, cara. Onde a Meta tá desenvolvendo ferramentas para permitir que os usuários criem réplicas digitais de si mesmos para continuar interagindo nas redes sociais depois de morrerem. Tipo assim, a ideia deles é que essas contas que seriam, digamos, herdeiras, vão ficar respondendo mensagens, até publicar atualizações automáticas, mantendo uma presença ativa no Facebook e no Instagram. É esse o nível de importância com a vida de alguém, ou de um, sei lá, qualquer pessoa. Não precisa ser famoso. Mas assim, em questão de analisar, como se eu fosse uma análise leiga que não entendo os filmes do Homem-Aranha, dizer, esse filme aí, esse negócio, se eu fosse totalmente alienado, mas essa caverninha lá, ficou bom, um filme do Homem-Aranha vai sair, né, um tiozão dos Zap, assim, não sei o quê. Mas pra quem entende minimamente dos filmes, do personagem, de todo o contexto ali, não faz sentido nenhum. E talvez isso só acabe mostrando para as grandes empresas que cada vez mais não precise dos atores ali. Precisa investir sim em pessoal para editar e fazer os vídeos. Mas para atuar e perder tempo com locação, espaço, pessoa ali, talvez já não seja tão importante assim que exista. Mas agora, quero saber de você aí. O que você achou desse material? O que você espera das IAs no futuro? Você sente esse certo medo, esse receio? Comenta aqui embaixo pra gente dialogar, debater, ver um pouco da opinião de vocês, pra ver se não é só eu que fico um pouco, é legal, mas calma aí. E se você chegou até aqui, nesse momentinho agora do vídeo, comenta Homem-Aranha aqui embaixo. E também, se quiser, fica totalmente à vontade pra dar uma dica de conteúdo, me marcar no Twitter, mandar no Instagram, ali no direct, que eu volto aqui logo mais pra gente conversar e debater aí sobre essas coisas do mundo cinematográfico aí. Fechou? Forte abraço, tamo junto e valeu!